Evangelismo público, evangelizando na via, ouvindo as boas novas. Considerando que religião não salva, precisaremos saber com quem andamos. Cada um fique diante de Deus na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo, não te dê cuidado. E se ainda podes ser livre, aproveita a ocasião. 1 Coríntios 7, 21. Jesus Cristo disse: As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu conheço-as, e elas me seguem. Dou-lhes a vida eterna, e nunca hão de perecer, e ninguém as arrebatará da minha mão. Meu Pai, que mas deu, é maior do que todos, e ninguém pode arrebatá-las da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Está escrito: cada um fique diante de Deus na vocação em que foi chamado. Foste chamado sendo servo. Não te dê cuidado, e se ainda pode ser livre, aproveita a ocasião, porque o que é chamado pelo Senhor, sendo servo, é liberto do Senhor. E, da mesma maneira, também o que é chamado, sendo livre, servo é de Cristo. E em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E acerca da ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou, dizendo: Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó? Ora, Deus não é Deus dos mortos, mas dos vivos. Jesus disse: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Esconder-se-ia alguém em esconderijo de modo que eu não o veja, diz o Senhor. Porventura não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor. Jeremias 23 e 24, João 10, 26 a 30, 1 Coríntios 7, 20 e 22, Atos 4, 12, Mateus 22, 30 a 32, Apocalipse 3, 20, Mateus 6, 9 e 10. Porque está escrito: Desejaria eu de qualquer maneira a morte do ímpio? Não desejo antes que se converta e viva. Mas Deus retribuirá a cada um segundo as suas obras. E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e desprezo eterno. E mais: mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte.
O inferno existe e é um lugar de castigos eternos, preparados para o diabo e seus anjos, como está escrito. Além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Portanto, não entres na vereda dos ímpios, nem andeis pelo caminho dos maus. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Os ímpios serão lançados no inferno e todas as gentes que se esquecem de Deus. Se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada, já tem armado o seu arco e está aparelhado. Salmos 7, 12. Ezequiel 24. Apocalipse 21, 8. Apocalipse 20, 15. Lucas 16. Porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo assim floresce. Pois, passando por ela, o vento logo se vai e o seu lugar não conhece mais. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre aqueles que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, sobre aqueles que guardam o seu conserto e sobre os que se lembram de seus mandamentos para os cumprirem. O que nos resta é que os que choram, como se não chorassem, e os que folgam, como se não folgassem, os que compram, como se não possuíssem, os que têm mulheres, sejam como se as não tivessem, os que usam deste mundo, como se dele não abusassem. A aparência deste mundo passa, mas a vereda dos justos é como a luz da aurora que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. 1 Coríntios 7, 29 a 31, Salmos 103, 15 a 18. E Deus não se envergonha deles de se chamar seu Deus, porque já lhes preparou uma cidade. Jesus Cristo disse: Eu sou a videira e meu Pai o lavrador. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Quem anda por um caminho que não sabe para onde vai, está perdido ou está em trevas. Quem não é comigo é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Quem ama a sua vida, perdê-la-á. E quem neste mundo aborrece a sua vida, guardá-la-á para a vida eterna, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Filipenses 3, 21. Hebreus 1, 12 a 16. João 15, 4. João 6, 51. As Escrituras perguntam na voz do apóstolo:
Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? Como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Dai, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Porque formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Mas a nossa pátria está nos céus, donde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido para ser conforme o corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder. Atos 9, 5, Gálatas 2, 10 e 11, Mateus 23, 14 e 15, Romanos 10, 14. A salvação. O significado de salvação. Substantivo feminino. Ação ou ato de salvar, de livrar do mal ou do perigo. Algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável. O Mestre foi a sua salvação, libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, redenção, saída de alguma circunstância complicada para outra fácil, triunfo, redação, resgate, salvamento. Créditos Dicionário Aurélio. A salvação. Significado de salvação. Substantivo feminino. Ação ou ato de salvar que livra do mal ou do perigo. Algo ou alguém que salva, que livra do perigo, de uma situação desagradável. O Mestre foi a sua salvação, libertação espiritual e eterna pela fé em Cristo, felicidade, contentamento infinito e eterno obtido após a morte, ajuda que liberta de uma situação muito difícil, redenção, saída de uma circunstância complicada para outra mais fácil, triunfo, redenção, resgate, salvamento. Créditos Dicionário Aurélio. Diz o Senhor: dar-lhe-ei abundância de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Mantende o juízo e fazei justiça, porque a minha salvação está prestes a vir. Faço chegar a minha justiça e não estará longe, e a minha salvação não tardará. A minha alma espera somente em Deus, dele vem a minha salvação. Vive o Senhor, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja Deus, a rocha da minha vida. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Deus é a minha salvação. Eu esperei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor Jeová é o meu cântico e se tornou a minha salvação. O Senhor vive, e bendito seja o meu rochedo, e exaltado seja o Deus da minha salvação. Senhor Deus da minha salvação, diante de ti tenho
clamado de dia e de noite. Senhor Deus, fortaleza da minha salvação, tu cobriste a minha cabeça no dia da batalha. Também isto será a minha salvação, porque o ímpio não virá perante ele. Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação e a minha defesa, não serei abalado. Só Ele é a minha rocha, a minha vida e a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação. É a minha defesa, não serei grandemente abalado. Jó 13:16, Salmos 91:16, Salmos 62:1, Salmo 38:22, Abacuque 3:17 e 18, Isaías 2:2, Salmos 18:46, Salmos 88:1, Salmos 140:7, Salmos 62:1 e 2. A minha salvação.